Me chamo Sandro Wegner e vou estar demonstrando o Call Center do Native Infinity, visão supervisor e visão do agente. Então, primeiro eu abro meu browser, acesso a minha plataforma, posso deixar isso já com um atalho aqui no meu próprio browser, e depois o meu usuário e minha senha. Faço meu login. Bom, aqui eu me loguei com o meu supervisor, meu ramal 199, e eu tenho a opção aqui de mudar meu status para online, ocupado ou ausente. Tá? Aqui eu tenho meu painel de ramal, ou seja, eu tendo o meu painel de supervisão, eu não preciso ter um software instalado para softphone. Eu tenho isso tudo aqui junto ao meu painel de supervisão. E estas funções aqui de agenda do ramal, histórico de chamadas, correio de voz, configurações de dispositivos, eu já mostro no vídeo do Softphone Web do Infinity. De qualquer forma, eu vou destacar aqui o atalho para o Softphone, né? Porque para demonstrar que o supervisor tem ele minimizado aqui, como as outras funções de histórico, de chat, de correio de voz e das configurações. E aqui ele dá o seu logo off. Então agora eu vou minimizar meu softphone, tá? Então, somente para deixar claro que tem aqui já embarcado na plataforma. Do meu lado esquerdo, continuando aqui, eu tenho todas as funções do meu supervisor, do meu call center, que é o dashboard, que é essa área que eu vou demonstrar na sequência, meu dashboard TV, onde eu também vou demonstrar que você pode visualizar todas as informações que estão aqui no dashboard do supervisor e disponibilizar isso para os times de atendimento. Cadastros, muito interessante aqui, porque agora no Infinity já vem embarcado os cadastros que o supervisor pode fazer para tipos de pausa, metas e scripts, também conhecidos como formulários, tá? Como isso vai aparecer durante a demonstração dos atendimentos, eu já vou explicar aqui do que nós estamos falando, tá? Então, as pausas podem ser criadas pelo supervisor, qualquer tipo de pausa. Elas podem ter alguns controles, como requerer a aprovação do supervisor, requerer uma justificativa de por que está chegando atrasado dessa pausa, marcar para ele que foi excedida, ser uma pausa produtiva ou global e ter um tempo. Então, vocês vão ver também na minha demonstração que eu tenho aqui algumas pausas que elas determinam um tempo e caso o supervisor ultrapasse, o agente ultrapasse esse tempo, essa informação pode ir para o supervisor, né? Na verdade vai para o supervisor e também para o agente. Então, ambos interagem aí nessas informações, tá? Metas, muito utilizado pelos nossos clientes. Então, eu posso ter no meu dashboard, sem precisar que o meu supervisor fique controlando números o tempo inteiro, olhando para a tela o tempo inteiro, eu posso ter algumas metas definidas, como tempo médio de abandono, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, percentual de atendimento e nível de satisfação. Aplico isso, escolho a fila que eu quero utilizar e defino aqui qual que vai ser essa meta. E depois defino se ela vai ter um alerta ou um aviso. Então, vocês vão ver aqui na demonstração as metas ocorrendo e o supervisor pode ser notificado delas. No script, eu tenho já pronto aqui para demonstrar um formulário de vendas, ou seja, cai para o meu agente. Então, muito mais do que um sistema que fica controlando agentes, o Native Infinity ele tem um sistema que possibilita que o agente faça mais. A ferramenta que ele vai receber permite que ele faça mais. Então, se é um script de vendas que eu preciso, que o meu agente, sempre que atenda uma ligação, faça determinadas perguntas para o meu cliente, por que não já deixar isso pronto na tela? Então, eu tenho aqui um script de vendas, onde ele já pergunta se ele é ou não um cliente. Se a resposta tanto faz sim ou não, vai para um plano ofertado. No plano ofertado, eu vou abrindo as opções de plano, TV, telefone, internet. E depois, se ela é aceita sim ou não. Se ela for aceita sim, finaliza. Se for não, ele precisa justificar. Isso porque nós configuramos dessa forma. Então, tipos de pausa, metas e scripts e depois os relatórios, tá? Aqui nós temos uma infinidade de relatórios, tá? Esses são os relatórios que já estão prontos, mas o nosso cliente pode solicitar qualquer tipo de relatório a qualquer momento. Eu quero um relatório que tem uma informação aqui, outra aqui e outra aqui. Nós geramos um relatório com essas informações e vai para o painel do supervisor. Então, o supervisor ele pode solicitar a qualquer momento um relatório e isso não tem custo algum para o nosso cliente. Dando um exemplo aqui de um relatório, vamos pegar aqui de chamar detalhado de atendidas, né? É bom saber que tem relatórios de agentes, de atendidas e de perdidas. Faço o filtro aqui do período que eu quero esse relatório, posso fazer um filtro das filas ou não, né?
conforme a minha permissão, porque eu sou um supervisor que tem permissão para todas as filas. Não necessariamente todo supervisor vai ter acesso a todas as filas. Então aqui eu tenho as informações da data e hora, do número que ligou, a fila que ele entrou, tempo que ele esperou, quanto tempo ele ficou em atendimento, quem foi o atendente, o motivo da desconexão, e eu posso baixar o áudio aqui. E uma outra aqui importante, as perdidas, tá? Então eu posso selecionar aqui um filtro de perdidas, tá? E aí eu vou ter todas as informações das ligações que entraram para os meus atendentes e não foram atendidos. Aqui é bem importante ressaltar que se o agente não atender a ligação no ramal, eu consigo tirar um relatório disso, tá? Porque ele pode colocar em pausa e a ligação automaticamente ir para um próximo colega. Se ele não colocar em pausa, ela é uma ligação perdida no ramal e vai acusar aqui no relatório. Então, agora entrando na explicação, na demonstração do dashboard, eu tenho aqui chamadas ativas na minha operação, então são todas as chamadas saintes ou entrantes que estão ocorrendo neste momento. O status das filas, então eu tenho aqui somente nesse momento uma fila de demonstração, onde eu sei que o meu tempo médio de atendimento está em 29 segundos, não tem meta associada. Meu tempo médio de espera está em 2 segundos e minha meta associada é 10, ou seja, aqui é importante que se passar da metade, ou seja, de 5 segundos, ele vai printar em amarelo, e se passar de 10, vai printar em vermelho e vai dar um aviso sonoro para o meu supervisor. Tempo médio de abandono, quantas chamadas atendidas, quantas chamadas perdidas, percentual de atendimento e SLA. Aqui eu tenho o meu painel onde eu enxergo todos os agentes, sei o horário da última ligação atendida e também o horário que ele se logou. E é importante aqui também informar que todas as telas são retráteis. Tá? Então, aqui eu tenho também o meu painel de chamadas perdidas, tá? Como eu estava fazendo testes aqui, eu fiz 4 ligações, onde 3 eu atendi, 75% das chamadas foram atendidas, 25% das chamadas, no caso uma, não foi atendida. E o número que ligou e não atendeu está aqui. Tá? E a tela também interage com o usuário. Então, aqui eu estou mostrando um comparativo entre atendidas e perdidas. Se eu quiser visualizar só uma delas, eu risco a que eu não quero ver. Aqui eu tenho um comparativo de atendidas versus perdidas. Então, eu tenho perdidas de hoje versus perdidas de ontem, atendidas de hoje versus atendidas de ontem. Então, se eu quiser olhar só o que ocorreu hoje, eu risco ontem, por exemplo. Tá? E se eu quiser ver só o ontem, eu risco o hoje, por exemplo. E aqui, da mesma forma, por grupo percentual de atendimento, e também posso ter uma meta estabelecida. Então, digamos que a minha meta seja 70%, eu vejo fácil que eu estou atendendo a meta. Se ela for 80%, eu vou ver fácil que eu não estou atendendo a meta. E aqui eu tenho o comparativo dos meus agentes. No meu caso aqui eu só tenho um agente, todas as ligações que entraram foram atendidas, então 3 chamadas, 3 atendidas. Se eu tiver agentes com o mesmo skill logado, eu posso estar comparando eles, riscando quem eu não quero que seja analisado. Tá? E vou deixar as telas aqui. Uma outra coisa bem importante que dá para fazer com a tela do dashboard, eu posso fechar essa tela lateral aqui e eu ganho mais espaço e visualização full para o meu time de atendimento. Eu vou fazer uma chamada agora, onde a ligação vai entrar para o meu agente e eu vou fazer o atendimento na visão do agente e o supervisor vai acompanhar aqui na visão de supervisor. Vocês vão ver como é que as coisas vão acontecendo aqui de forma automática. Eu vou agora para o meu agente. Olá, seja bem-vindo ao NetTV. Caso seja... O tempo de espera estimado é 2 segundos. Tá? Então está entrando uma chamada aqui, agora na minha tela do agente, que eu vou atender. Atendi a chamada. Como eu tinha dito, já subiu aqui o meu script. Então, já é cliente? Sim ou não? Ah, sim, por exemplo. Qual é o plano ofertado? Ah, ele quer TV, ele quer telefone, ele quer internet. Qual a TV? Qual o plano de telefone? Proposta aceita, sim ou não? Se é sim, não pergunta mais nada. Se é não, ele pergunta uma justificativa. Vou botar aqui, não aprovei porque achei caro. Melhor, achou caro, né? E no momento que eu finalizo, esse formulário vai para uma área de relatórios e eu sigo aqui com o meu atendimento ao meu cliente. Então, eu, agente, enxergo o horário que essa ligação entrou, em qual fila ela entrou, o número do telefone do meu cliente, o tempo que ele esperou e o tempo que nós já estamos em atendimento. É fácil visualizar que eu já estou com o meu softphone aqui, tá? Mas eu vou maximizar ele, porque também mostro aqui que o meu agente não precisa ter um softphone instalado.
já vem embarcado na tela dele. E aqui ele também tem acesso ao chat, como todos os usuários do Native Infinity. Então, softphone e chat embarcado aqui. Tá? Vamos fazer uma visão agora do meu supervisor. Então, vocês vão ver que tem uma chamada aqui em atendimento, tá? Onde o meu cliente esperou 6 segundos para ser atendido. Como eu tenho como meta meu tempo de espera de 10 segundos, ó, passou de 5, ele já alertou em amarelo. Se passasse de 10, ele alertaria em vermelho com um aviso sonoro, porque eu marquei assim. Aqui eu estou vendo que é o meu agente de demonstração, o telefone que ligou é o 81230113, o cliente era o primeiro da fila quando foi atendido. O que é interessante aqui é que eu posso desconectar essa chamada, como eu posso, através desse espiãozinho aqui, ó, escutar a chamada, interagir com o meu agente ou intercalar e interagir com ambos. Vulgarmente também conhecido como espionagem, sussurro ou intercalação. Tá mais direto aqui, mais didático. Visualizo aqui também que o meu agente ele está verdinho porque ele está numa ligação. Tá? Então eu consigo ver se os meus agentes estão em ligação facilmente por aqui. A última chamada que ele atendeu às 19h56. Então eu vou agora desligar aqui a minha ligação. Tá? Ela vai sumir lá da tela. Tá? O que é interessante mostrar aqui, eu não fiz isso, mas vou mostrar agora como é que o agente se loga. Então ele também acessa o browser, uma URL que pode estar salva, coloca o seu usuário e senha, se loga, indica a fila que ele vai trabalhar e começa o seu trabalho aqui. Na tela do agente, eu também tenho aqui as pausas. Lembra que eu mostrei as pausas e os motivos? Eu vou colocar aqui uma pausa teste, tá? Que é uma pausa bem curtinha, tá? E vou confirmar. Essa pausa ela não pede que ele justifique, tá? Não precisa pedir permissão, quer dizer, que justifique atraso, ela está marcada assim. E vocês viram que é uma pausa de 5 segundos. Então, como ultrapassou os 5 segundos, ó, ele começa a contar agora de forma progressiva o tempo que eu ultrapassei a minha pausa. Então, e ele já pede aqui, ó, quando ele retornar para o ramal, para o posto de trabalho, ele vai ter que justificar por que atrasou. E a minha visão do supervisor qual é? Eu tenho aqui que o meu agente está em pausa, porque o card dele agora, vejam que é amarelo, quando ele estava em ligação era verdinho a bolinha, e aqui não tinha cor, então ele está em pausa, e aqui está marcando em vermelho que ele botou a pausa teste e já está ultrapassando o tempo determinado de pausa. O meu supervisor aqui pode intervir aqui, ó, e fazer ele voltar ao trabalho. E aqui no caso ele não precisou justificar porque foi o supervisor que fez ele retornar, né? Colocando aqui que ele está na pausa teste, né? Vamos ver depois de 5 segundos. Vocês vão ver que ele não vai conseguir retornar ao posto de trabalho sem justificar. Vamos botar aqui porque sim, retornou ao trabalho. Uma pausa interessante aqui é a pausa que ele precisa de aprovação do supervisor. Então eu coloco aqui, essa aqui é uma pausa que nós configuramos assim, precisa de aprovação e precisa justificar, porque sim. Então ele solicita essa pausa, vejam que a pausa foi solicitada com sucesso, aguarda supervisor. E aqui fica uma bolinha laranja. O que o meu supervisor tem lá na tela dele? Um aviso sonoro e visual de que alguém está pedindo pausa, onde eu posso clicar, vejo que é o meu agente de demonstração, vejo que a pausa que ele está pedindo e a justificativa que ele deu. Porque sim. Então, cabe a mim, supervisor, aprovar ou não. A partir do momento que eu aprovo, ele ainda não entra em pausa. Mas ele recebe uma informação de que a solicitação de pausa dele foi aprovada e a bolinha ali muda para verde. Agora, ele pode fazer a pausa. Isso ocorre desta forma porque se o agente solicita uma pausa mais demorada, como essa de 15 minutos, e ele está em meio a uma ligação, ou entra uma ligação, e o supervisor demora 3, 4 minutos para liberar ele já não fica contando desses 15 minutos. Ele finaliza a chamada dele bem tranquilo, coloca a pausa dele, e aí o tempo sim começa a correr, ele tem os 15 minutos de pausa. Como é que o supervisor enxerga? Que ele está na pausa, card amarelo, ele está na pausa, aquela teste com aprovação, e ele não ultrapassou porque é de 15 minutos. E aqui o próprio agente retornando ao trabalho. E vida que segue aqui para todo mundo. Então, essa foi uma apresentação, mais uma apresentação do Native Infinity, visão do call center, visão supervisor e visão agente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.